Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Daniele e eu quero mostrar um pouquinho aqui para vocês, compartilhar o que eu aprendo com as minhas leituras, tá? Então, a partir de agora eu vou tentar manter uma frequência aqui para divulgar e, quem sabe, ajudar algumas pessoas que querem iniciar essa vida de leitura, ter o hábito da leitura com mais constância durante o dia, durante a semana, durante o mês, conseguir realmente completar uma leitura, por exemplo, né? Então, como uma forma de incentivo e também como uma forma de disseminar um conhecimento, que acho que é o dever de quem adquire conhecimento, compartilhar esse conhecimento, e eu senti uma necessidade de compartilhar isso, né? De falar para outras pessoas o que eu aprendo, o que eu estou vivendo, tá? Então, a gente vai começar com este livro aqui, ó. Um Psicólogo no Campo de Concentração, do Viktor Frankl. Por que eu escolhi esse livro, né? Porque eu tô passando por um processo terapêutico bem intenso e eu tô fazendo dentro de uma abordagem da logoterapia, e o Viktor Frankl, ele foi o criador da logoterapia. Eu já tinha lido esse livro antes, e aí agora, como casou, coincidiu de eu estar fazendo terapia com um logoterapeuta, eu resolvi reler o livro, né, para poder me ajudar mais, refrescar a memória e entender realmente, diretamente da fonte, do criador da abordagem, como que eu posso encontrar um sentido, né, dentro da área da minha vida que eu estou buscando, que é a área profissional. Eu busco um sentido, né? Como que eu posso colocar sentido na área profissional? Enfim, vamos lá. O livro, ele é bem curtinho, tá? Ele tem aqui suas 150 páginas, mais ou menos, tá? E aí é o seguinte, eu vou falar pra vocês de acordo com os capítulos. Então ele divide aqui, eu não vou entrar muito em detalhe não, tá? A forma que eu vou explicar pra vocês vai ser um apanhado geral do que eu interpretei do livro, tá? Não sei falar bonito, não sei nada sobre abordagem da logoterapia, mas eu quero mostrar um pouquinho do que eu aprendi e talvez sirva para alguém, né? Então, eu não vou me alongar muito falando sobre autor, sobre prefácio, sobre o prólogo, tá? Eu vou direto ao ponto aqui, que são os capítulos principais. E aí ele divide o livro basicamente em duas partes, que a primeira é Experiências no Campo de Concentração, que ele conta, né, como que foi toda a experiência, toda a jornada dentro do campo de concentração, desde quando ele foi capturado até quando ele vai ser liberto. E depois ele explica um pouco sobre a logoterapia em si. E aí eu vou deixar essa parte da logoterapia para outro dia, tá? Para outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo aqui. E eu não quero que o vídeo fique cansativo, beleza? Então vamos lá. Eu separei aqui algumas partes muito importantes. E aí eu faço assim, né? Eu vou lendo e vou anotando algumas coisas. O livro, ele, além dele estar separado dessa forma que eu te falei, dentro do capítulo Experiências no Campo de Concentração, ele vai falar um pouquinho que o prisioneiro, quando ele entra no campo de concentração, ele passa por 3 fases, né? E eu anotei aqui, então eu vou estar olhando aqui para baixo, para minha colinha aqui, para eu não esquecer. Ele passa por 3 fases. A primeira fase, que é a fase da admissão ao campo, né? Depois ele passa para a segunda fase, que é a adaptação dentro do campo. E depois ele passa para a terceira fase, que é a libertação mesmo do prisioneiro, né? E aí ele começa a contar as experiências dele, como que ele foi parar dentro do campo de concentração. Ele estava com o passaporte pronto, quase em mãos, para ir para os Estados Unidos. Na época em que estava havendo esses aprisionamentos. Só que para não deixar os pais sozinhos, ele resolveu ficar, né, na cidade dele, se não me engano foi Viena. E acabou que foram todos presos. A mulher, os pais, ele, né?
E aí ele fala que, separei algumas reflexões aqui que o Victor faz, né? E uma delas é o seguinte: como o cotidiano num campo de concentração se refletia na mente de um prisioneiro comum. Então, é uma frase que eu coloquei aqui até pra gente meditar sobre isso, porque assim, como que isso pode refletir na vida de um prisioneiro, de uma pessoa que tinha sua vida normal, e ela de repente vai parar num campo de concentração? Como que é isso? Ela vai parar ali num mundo paralelo. Então, fica essa reflexão aí, fecha parênteses, né? O foco não é contar os sofrimentos, que ele explica, né? O foco não é contar os sofrimentos ali das pessoas poderosas, dos soldados, dos capatazes, mas daquele pessoal ali pobre, sofrido, das minorias que estavam ali, que ninguém dava voz a eles. O livro, ele quer tratar no livro sobre essas pessoas, né? As pessoas que são vítimas, que são desconhecidas, esquecidas, né? São tratadas mesmo no campo de concentração como bichos, tá? Bom, antes de entrar no campo, eles tinham todos os documentos recolhidos, eles passaram a ser identificados por um número. E aí já começa ali a tirar a personalidade deles, né? O objetivo ali era simples, era tentar se manter vivo para talvez encontrar algum parente, algum familiar vivo quando saísse, e se saísse. Então, assim, se você parar para pensar, é uma história bem pesada, assim, né? Então, entrando ali na primeira fase, a primeira fase é uma fase de choque, né? Ali de cara, ele já deixa todos os documentos de lado para entrar no campo e ele passa a ser um número. Já começa por aí, tá? Eles começam a usar aqueles uniformes listrados, que geralmente eram uniformes sujos, rasgados, né? Eles tinham que raspar a cabeça, eles passavam fome, eles passavam muito sono, muito frio, e eles tinham que depilar todo o corpo. Ou seja, eles tomavam banho também todos juntos. Então eles ficavam todos nus ao mesmo tempo numa fila esperando para ser tomado banho. E ali ele percebia a crueza, né, do que restava. O que me resta aqui? Eu não tenho mais nada, não tenho nenhum pelo no corpo, eu sou um número, então eu não sou mais ninguém. Ali começa o processo de despersonalizar, que a gente vai ver lá na última fase, tá? Outro ponto importante aqui desse choque, né? Eles dormiam em beliches de 3 andares, né? 3 andares, e cada beliche comportava 9 homens, né? Então ali ele sentia, ele até fala aqui que ele sentia existiam as torturas de emoções dolorosas, havia saudade inesgotável, o desgosto e a repulsa da feiura do lugar. Então eles começavam a se acostumar ali com a dureza que era o lugar. Já na segunda fase, eles começavam a ficar apáticos, ou seja, eles paravam de sentir, de ter sentimentos e emoções. Eles tinham contato com muita morte, com muitos doentes, pessoas moribundas, com muito maus tratos, com espancamento diário. Então eles começavam a ficar insensíveis ali, né, às emoções, a sentir dó, a sentir pena, a sentir alegria, a sentir esperança. Tudo estava acabando. Então você percebe, primeiro a parte física foi se acabando. Perdeu o nome, perdeu características, não tinha barba, não podia ter barba, não podia ter cabelo, não podia ter roupa, né? Era um uniforme. Primeiro a despersonalização física. Depois ele começa a perder quem ele é de verdade, ali, os sentimentos, as histórias, as vivências, a esperança, as pessoas, a família, foi perdendo tudo, né? Aqui ele até fala, ó, a apatia tornava o insensível ao espancamento diário, né? Porque os caras, se eles mancassem, eles já corriam o risco de ser afastados e de ser descartados. Não é a dor física que mais dói, mas a agonia mental causada pela injustiça. Bom, mais à frente no livro, ele começa a falar que ele começava a pensar na esposa dele. A esposa dele, que ele não sabia se estava viva, que também tinha sido presa em outro campo de concentração. E aí ele começa a falar assim, ao imaginar a minha esposa, eu começo a ter
uma faísca de esperança. E aí eu lembro do cheiro dela, eu lembro das conversas com ela, eu lembro do toque da mão dela. E isso tudo foi um refúgio para ele dentro do campo. Então ele descobriu assim, peraí, o amor pode me ajudar nisso aqui. E aí ele vai falar o seguinte: a verdade é que o amor é o supremo e mais elevado objetivo a que o homem pode aspirar. Entendi que a poesia, a razão e a fé nos ensina. A salvação do homem se dá pelo amor e no amor. Então, a partir da memória, da vida que ele tinha com a esposa dele, ele conseguiu fazer a ligação de que a salvação estava no amor que ele sentia por ela. E a gente pode fazer uma ligação, talvez, com quem tem religião. A religião ensina sobre o amor de Jesus por nós. Então, se você parar para pensar, nós aqui, na vida cotidiana, na vida normal, também podemos fazer essa ligação. Poxa, pensa que o amor existe, e se você meditar no amor, como ele fazia lá no campo de concentração com a mulher dele, mas se você meditar no amor de Jesus Cristo, isso pode ser a sua própria salvação, o seu refúgio, a sua faísca de esperança. Ponto, fecha aspas. A única realização possível seja suportar corretamente o sofrimento. Aqui ele já começa a falar sobre a forma do homem suportar o sofrimento. Olha só, eu não sabia se minha esposa estava viva, eu só sabia de uma coisa: o amor vai bem mais além da presença física do ser amado. Ele encontra o seu sentido mais profundo no ser espiritual daquela pessoa, seu eu interior, certo? Então, mais um ponto aí do que eu já havia falado sobre essa ligação que ele fez com o amor. O interior ajudava o prisioneiro a encontrar refúgio do vazio, da desolação, da miséria espiritual. Logo em seguida ele começa a falar o seguinte: aqueles prisioneiros que tinham uma vida interior mais bem trabalhada, vamos dizer assim, eles conseguiam suportar o sofrimento do campo com mais, digamos, facilidade do que aqueles que não tinham. E geralmente, às vezes o cara era gordão, fortão, mas não tinha vida interior. E eles estavam mais moribundos do que aqueles fraquinhos, aqueles magrelos que tinham vida interior. Então ele conseguiu fazer esse paralelo assim, de quem tinha vida interior conseguia encontrar um sentido naquilo ali, naquele sofrimento todo. Então ele falava assim: a morte era certa, então que houvesse ao menos sentido nela. Assim, mais valia ajudar os companheiros como médico. E aí ele começa a entrar ali na terceira fase, que é o que ele explica o seguinte: a gente não sabe, a gente sonhou anos com a nossa libertação e agora, de repente, a gente é liberto. Será que a gente pode acreditar nessa liberdade? Porque imagina, foram anos ali, eles se acostumaram com aquilo ali, a esperança era uma coisa extremamente futura e longe, e de repente o sonho se realizou. Mas esse sonho não era o fim do sofrimento, porque após sair, eles continuaram sofrendo. Como? Quando eles foram em casa, bateram na campainha e viram que ninguém morava mais lá naquela casa que era dele. Quando ele descobria que a família morreu, que os amigos morreram, que não tinha mais ninguém. Quando eles descobriram que eles não tinham mais sentimento, eles tinham que reaprender a ser alegres, a ter alegria, a ter sentimentos bons. Então, assim, tudo isso contribuiu para que eles, de novo, encontrassem um sentido naquilo tudo que eles estavam vivendo. Então ele distribui isso aí nessas 3 fases, tá? E aqui, uma coisa bem interessante sobre a apatia que eles viviam, olha só o que ele falou aqui no livro. O cadáver que acabara de ser removido me olhava com os olhos fixos. 2 horas antes eu tinha conversado com aquele homem e agora eu continuava ali tomando minha sopa. Olha só, chega a ser chocante o nível de apatia dele, né? Porque ali já não, né?
eu separei alguns pontos importantes aqui para falar. Olha só. E foi o que eu acabei de falar assim, né? As pessoas mais sensíveis, acostumadas à vida intelectual, devem ter sofrido uma dor imensa, porque eles tinham um físico delicado, mas o dano à sua vida interior foi menor, pois conseguiam se proteger das terríveis circunstâncias, refugiando-se numa realidade de riquezas interiores, de liberdade espiritual, né? É muito interessante esse livro, sabe? Porque assim, ele começa a fazer uma ligação do sofrimento com as últimas das liberdades humanas, que ele explica aqui, que é o quê? Escolher. Aqui, ó. Tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas, ou seja, a de escolher nossa atitude diante de qualquer circunstância, escolher nosso próprio caminho. Ele estava preso num campo de concentração. Aí você fala assim, poxa, ele não tinha escolha. Ele não tinha escolha de várias coisas. Ele não tinha, é o que o Viktor Frankl fala. Ele não tinha liberdade de, mas ele tinha liberdade para. Ele não tinha liberdade de sair, mas ele tinha liberdade para viver ali de uma forma a honrar o sofrimento. Beleza? Aqui que ele fala, e sempre havia escolhas a fazer. A cada dia, a cada hora, era uma oportunidade de tomar uma decisão. Assim como é pra gente. Imagina um cara que estava num campo de concentração, ele conseguir tirar uma conclusão dessa. Para nós, isso é tremendamente difícil, só de imaginar. E olha que a gente não tá no campo de concentração. Olha só, na análise final fica claro que a decadência do prisioneiro era resultado de uma decisão interior. Então a decadência que você carrega hoje é resultado de uma decisão interior sua. Portanto, qualquer um, mesmo em tais circunstâncias, ou seja, absurdas como essa, é quem, em última instância, decide o que será de si, tanto mental como espiritual. Isso é de uma profundidade tremenda, sabe? Isso você pode levar para os relacionamentos, você pode levar para o seu trabalho, você pode levar para o convívio, você pode levar para a sua área de saúde, para tudo, para sua área espiritual, enfim. A forma como suportaram o sofrimento foi uma autêntica realização interior. É essa liberdade espiritual, que não pode ser tirada de nós, o que torna a vida significativa e plena de propósito. Ou seja, você tem que saber suportar o sofrimento de cada dia. Pegue a sua cruz e siga-me. Não foi isso que Jesus disse? Jesus não disse, deixa a sua cruz aí que eu te ajudo. Não. Pega a sua cruz, bota nas costas, você não vai ficar livre da sua cruz e me siga. E aqui, ó, às vezes a gente fica tentando o tempo inteiro evitar o sofrimento e com medo do sofrimento. Mas aqui ele fala que o sofrimento, ele é assim, a presença do sofrimento é inegável, entendeu? Ele vai existir. Durante toda a sua vida terrena, vai existir o sofrimento. Então, que se existe um sentido na vida, então deve haver um sentido no sofrimento. O sofrimento é parte irrevogável da vida. Assim como o destino e a morte, o sofrimento é certo como a morte. Sem sofrimento e a morte, a vida humana não pode ser completa. Por quê? Talvez seja porque no sofrimento a gente consegue a autêntica realização interior. Olha que esquisito, né? É estranho, né? Às vezes a gente acha que a realização interior está em ter uma vida plena e maravilhosa e de sucesso e tudo. Mas o sofrimento, ele vai acontecer e vai ser a partir do sofrimento que você vai fortalecer o seu interior, né? Bom, o modo como o homem aceita seu destino e todo o sofrimento que ele abarca, o modo como ele carrega sua cruz, dá a ele uma vasta oportunidade. Que oportunidade é essa? De acrescentar um sentido mais profundo à sua vida, pela coragem, pela honra, pela abnegação, ou então uma luta amarga pela autopreservação. Ele pode esquecer sua dignidade humana e tornar-se praticamente um animal. Ou seja, um homem que se preserva o tempo inteiro de sofrer, ele se compara aqui no livro a um animal.
É assim que o homem pode aproveitar ou desperdiçar as oportunidades de alcançar os valores morais que uma situação difícil lhe oferece. Então, ele fala assim, quando você tem um sofrimento, você tem que passar por esse sofrimento com honra, com honradez, entendeu? Pegar no peito e falar assim, é isso aí, eu vou carregar essa cruz, e eu vou carregar essa cruz da melhor forma possível, tá? E ele fala, poucos prisioneiros conseguiram preservar uma total liberdade interior e conseguir os valores que o seu sofrimento lhe proporcionava, né? Isso aí, tem muitas partes interessantes aqui, né? Aí ele falou então, né, do sofrimento, da importância das escolhas, né? Deixa eu ver aqui. Bom, é basicamente isso. Olha só. Seria possível obter uma vitória a partir daquelas experiências, transformando a vida num triunfo interior, ou ignorar o desafio e simplesmente vegetar, como fez a maioria dos prisioneiros. Sobre escolhas. Esse livro é principalmente sobre entender que você tem escolhas, entendeu? Esse livro é muito importante, porque ele fala, até para sofrer, você tem que escolher como vai sofrer esse sofrimento. Como que você vai sofrer um sofrimento que te foi dado? Você pode escolher obter uma vitória a partir dessas experiências de sofrimento, transformando a sua vida num triunfo interior, ou ignorar esse sofrimento, né? Ou seja, levar esse sofrimento da pior forma possível, se revoltar, se rebelar e simplesmente vegetar, como fez a maioria dos prisioneiros. Bom, então, minha galera, é isso aí. E aí, para finalizar esse vídeo, né, porque eu vou fazer outro ainda só falando do que ele fala aqui sobre a logoterapia, enfim, ele fala o seguinte, ó, a vida humana, em quaisquer circunstâncias, nunca deixa de ter um sentido. Nunca, em qualquer circunstância. E esse sentido ilimitado da vida inclui o sofrer e o morrer, a privação e a morte. Eles não deviam perder a esperança, mas manter a coragem, na certeza de que nossa luta, mesmo se fosse perdida, não a privava de sua dignidade e sentido. Esperava encontrar-nos sofrendo orgulhosamente, não miseravelmente, sabendo morrer. Ou seja, o cara foi jogado dentro de um campo de concentração, ele chega e fala assim, eu vou sofrer orgulhosamente, eu vou saber morrer. Me botaram aqui no campo de concentração para me matarem. Então eu vou sofrer e eu vou morrer com honra. Não com miséria. Não sendo um miserável, um covarde. Bom, outra coisa interessante que ele fala aqui. Aqueles de nós que tinham uma crença religiosa compreenderiam isso sem dificuldade. Contei-lhes de um companheiro que, ao chegar ao campo, havia tentado fazer um pacto com os céus para que seu sofrimento e morte salvassem o seu ente querido de um final doloroso em seu lugar. Para esse homem, sofrimento e morte tinham sentido, e seu sacrifício a mais profunda relevância. Ele não queria morrer à toa, nenhum de nós queria morrer à toa. Que se eu for morrer, que eu morra para salvar, como honra, como um sacrifício para salvar o ente querido. Isso é colocar sentido numa coisa. E a religião, eu não sei das outras, mas a católica, existe essa questão do sacrifício, de se fazer um sacrifício por alguém, né? Então, assim, poxa, eu tô doente, eu ofereço esse meu mal-estar, essa minha doença, esse meu sofrimento a uma pessoa que está precisando. Aí agora eu vou sofrer com honradez, eu vou sofrer por alguém. Não ficam com esse sentido, entendeu? Então, é basicamente isso, tá? Bom, aí no próximo vídeo eu quero passar para vocês o outro capítulo sobre a logoterapia, que ele faz um resumão ali, né, desses assuntos que a gente tratou hoje, tá? Então é isso. Esse é o primeiro vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado. Ainda não tenho jeito, né, não levo jeito para fazer vídeo, tô começando agora.
aos poucos a gente vai melhorando aí, tá bom? Deixe seu like, compartilha, manda para alguém e vamos incentivar esses conteúdos que realmente podem melhorar a sua vida interior, tá bom? Grande abraço.